Nos últimos desdobramentos do caso Marielle, recebemos o vereador Pedro Duarte, do Novo do Rio de Janeiro, que também é pré-candidato à Prefeitura do Rio. Tudo bem, vereador? Bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com a Jovem Pan, conversando com vocês. Bom, assim como a gente viu aí na matéria do Rodrigo Viga, e a gente tem falado aqui desde o último domingo, a gente viu que teve a revelação da participação, nesse caso da Marielle Franco, do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O senhor, como vereador, candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro também, como que o senhor vê hoje a atuação da polícia aí no estado? É fundamental, como foi dito, valorizar o trabalho dos bons profissionais, mas infelizmente é inegável que a população desconfia muito, né, de boa parte dos agentes da nossa Polícia Militar e da nossa Polícia Civil. A infiltração do crime organizado lá dentro é muito real, não só no caso, né, do assassinato da ex-vereadora Marielle, que é lamentável, e enfim estamos chegando, depois de tantos anos, à conclusão dessa investigação, só que nós sabemos que nós temos milícias que dominam boa parte do território do Rio de Janeiro, da cidade e do estado. Inclusive, não é só uma milícia, são diferentes grupos controlados por diferentes pessoas, muitas vezes delas, inclusive, da política, né, do poder público. Então, dá uma sensação de uma elite, e não uma elite econômica, mas, na verdade, um grupo que envolve políticos, policiais, delegados, juízes, ou seja, pessoas de diferentes esferas do poder público que estão unidas, né, num crime organizado para ganhar muito dinheiro através da corrupção e do meio do caminho, né, quando necessário, nós vemos que pessoas são assassinadas para que esses planos, né, sejam realizados. E na avaliação do senhor, como é que essa cadeia que junta de maneira tão específica o crime e o poder público no Rio de Janeiro deve ser quebrada? Vamos lá. Primeiro, entender essa relação que foi criada entre o poder público, né, e o crime organizado. Quando nós olhamos até o caso da família Brazão, que é aqui está dita, envolvida diretamente nesse caso, nós temos vereadores ligados à família, deputados estaduais ligados à família, deputados federais, outros órgãos. Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, é o órgão que o Domingos Brazão hoje é conselheiro, né, tendo sido eleito pela Assembleia Legislativa, com uma ampla votação à época, 60 deputados votando a favor da indicação dele e poucos contra. Mas o primeiro passo, é claro, é que o poder público, os atuais governantes, parem de dar espaço, de tolerar, né, figuras como essas dentro da política. O Chiquinho Brazão, ele era secretário da Prefeitura do Rio de Janeiro até pouquíssimo tempo atrás e só foi exonerado por causa das denúncias que começaram a sair na imprensa. Então, que bom que vocês existem para noticiar casos como esse, porque senão, até hoje, o Chiquinho Brazão provavelmente ainda seria secretário na prefeitura, assim como, quando ele saiu, isso até é um levantamento do nosso gabinete, quando saiu o Chiquinho, entrou o suplente dele, ou seja, o mesmo grupo político, né, continuou tudo igual, os nomeados continuaram os mesmos e a secretaria continuou com o orçamento. Então, o que nós vimos muito claro é que foi uma preocupação com a imagem para trocar o cabeça, só que toda a estrutura, todo o corpo continuou o mesmo. E aí o primeiro passo para quebrar o espaço do crime organizado dentro do poder público é elegermos pessoas que não dão espaço para o crime organizado dentro do poder público, que não nomeiam como secretários, que não dão orçamento, que não recebem dezenas de nomeações vindas dessas pessoas. Vamos chamar para essa conversa o Zé Maria Trindade também, para participar. Zé Maria, sua pergunta. Muito bom dia, vereador. Eu sei que o seu partido tem a proposta de ser diferente do mundo político que existe por aí. Mas, como disse o secretário, disse o senhor, o mundo do crime organizado está na política e, quando eu digo política, a gente vê que em todos os setores, em todos os poderes, inclusive no legislativo. E há um sentimento corporativo muito grande, a gente vê aqui no Congresso Nacional. Vereador, como é esta convivência? Os senhores conhecem cada um dos que estão ali na Câmara de Vereadores. Como é esta convivência dos vereadores com esses representantes do crime organizado que estão na Câmara de Vereadores e na política? Como é que é esse dia a dia e essa convivência? Zé Maria, ótima pergunta. Não é uma convivência fácil. Os parlamentares, né, nós somos 51 vereadores, fomos eleitos pela população, então estamos ali num convívio obrigatório, seja com as pessoas que nós gostamos e aquelas que nós
repudiamos. Primeiro que gera uma tensão extra em quaisquer dos projetos que vêm desses vereadores. O caso, até olhando o inquérito, Zé Maria, pode ver, boa parte do que teria levado ao assassinato da Marielle falam-se de projetos de leis de regularização fundiária que teriam ido para votação na Câmara e a vereadora e outros também teriam sido contra. O que nós vemos é que a Câmara ela é utilizada como um espaço para que esses grupos alcancem seus objetivos. No caso, as atividades imobiliárias que a família Brazão e outros, a milícia, historicamente desenvolvem na cidade do Rio. Ou seja, pegam um terreno que às vezes é público ou que é de outra pessoa, faz a grilagem, constrói ali condomínios, casas, prédios, vende às pessoas de forma ilegal, não tem RGI, não tem um título no cartório, só que anos depois entra com um projeto de regularização fundiária, que é um dos papéis dos vereadores, analisarem isso. Só que seria para regularizar, às vezes, uma comunidade que aparece, pessoas humildes que ocupam uma parte da cidade, e você passa a reconhecer aquilo como um bairro. A regularização serviria para isso, não para loteamentos de casas, condomínios, prédios irregulares e que levaram a um elevado faturamento, um alto faturamento do crime organizado. Então, parte desse convívio é exatamente mapear quem são as figuras problemáticas e se colocar constantemente contra os projetos, pedindo adiamento, fazendo críticas. Mas, claro, também a gente fica muito preocupado, a família fica preocupada, os amigos ficam preocupados, que nós tivemos o caso da Marielle e sabemos que quando a pessoa percebe que você está atuando contra ela, você está atuando contra esses interesses, gera uma desconfiança, para dizer o mínimo, muito grande com você. Então é um convívio difícil, sendo bem sincero, não é um convívio fácil, mas necessário que a gente faça esse enfrentamento. E tem a dependência de relacionamento com outros órgãos, como, por exemplo, com as polícias também, não é? É difícil imaginar que, por mais voluntarioso que seja um indivíduo ou um órgão, ele consiga fazer alguma coisa que faça diferença nesse emaranhado de problemas aparentemente insolúveis, que é o Rio de Janeiro, de um jeito exagerado, mas não muito diferente do que são outras cidades, como São Paulo, por exemplo, e tantas outras. Perfeito. A gente tenta criar uma rede de confiança. Então, de fato, como há essa desconfiança, essa falta de credibilidade geral da instituição, muitas vezes, quando eu quero fazer denúncias, eu não mando um e-mail diretamente para o e-mail institucional da Polícia Civil, eu não faço um ofício que sabe-se lá quem vai receber, porque eu não tenho a certeza, sendo muito sincero aqui, eu não tenho a certeza, a confiança de que aquilo vai cair nas mãos certas, e não nas mãos erradas, que vai ligar para o grupo que eu estou denunciando. Olha, o vereador Pedro Duarte aqui fez uma denúncia falando de ABC, falando de fulano e ciclano. Então, o que eu tento fazer? Eu tenho amigos delegados que eu confio, que eu vejo que são boas pessoas, amigos da Polícia Militar, no Ministério Público, em diferentes órgãos que eu crio como rede de confiança, e eu busco essas pessoas. Olha, para quem eu mando uma denúncia, eu encontrei aqui algo que é da matéria urbanística, encontrei aqui uma questão de nomeações, encontrei um problema na saúde, na educação, aí vão os vários problemas que nós vamos encontrando, e eu tento, infelizmente, eu gostaria de ter a confiança de que ao mandar para a instituição, chegaria nas mãos certas, mas eu não tenho essa confiança. Então, um dos caminhos que eu encontro é criar essa rede de confiança do bem, para que as pessoas que eu conheço. Agora, claro, muitas vezes nós somos enganados. Você vê o caso aí do PSOL, da Marielle, infiltraram pessoas dentro do partido. Então, você fica sempre com receio. Será que essa pessoa não está no jogo duplo? Ela tenta ganhar minha confiança para que eu solte informação? É difícil, mas com o tempo você vai tentando gerar esses laços de confiança para que você mande o promotor certo, para o defensor certo, para o Tribunal de Contas, para o conselheiro certo, porque, infelizmente, quase todos os órgãos têm pessoas muito complicadas lá dentro. E aí eu falo não só de prefeitura, governo do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas Municipal, é complicado. Bom, sobre os últimos desdobramentos do caso Marielle, segurança pública no Rio de Janeiro também, falando sobre as polícias do Rio de Janeiro, nós conversamos com o vereador Pedro Duarte, do Novo do Rio. Muito obrigada, vereador, pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Eu que agradeço, sempre à disposição. Até.